Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar aqui sobre essa situação que o Botafogo vem encarando. Do departamento médico está repleto de jogadores, e aí não tem como ignorar que estamos vivendo esse meio dessa maratona de jogos, né? Estamos na fase final da maratona de jogos. O Botafogo pode jogar com o que tem até o Fortaleza, né? Tem agora o próximo jogo, terça-feira, contra a LDU pela Copa Sul-Americana. E aí, no sábado seguinte, né? Daqui a menos de uma semana, o Botafogo encara de novo o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Bom, esses dois últimos jogos são os últimos antes da parada da data FIFA. O Botafogo, a seleção brasileira, vai fazer os amistosos e o Brasil, de forma geral, o Campeonato Brasileiro, vai parar. O Botafogo vai ter 12 dias de descanso nesse período e, evidentemente, vai ser um alívio e tanto para a comissão técnica, elenco de maneira geral, que vai fazer o Botafogo conseguir recuperar todos esses jogadores que estão lesionados, jogadores que estão cansados e estão tendo que jogar mesmo que não estejam lesionados, mas quem está jogando está cansado. Então, muito importante para o Botafogo esse período. São dois jogos que tem pela frente. O primeiro, mais difícil de todos, né? Sem sombra de dúvidas. Terça-feira a gente vai pegar a LDU na altitude de Quito, né? Amanhã, logo mais, né? Porque esse vídeo já está entrando agora de noite, então logo mais já vai ter esse desafio, e tanto na altitude, o Botafogo precisando lutar pela liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana, e depois mais uma luta pela liderança, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza no Newton Santos, jogo que foi transferido para 9 horas da noite. É importante, vamos em frente. É difícil, não vai ser fácil, mas temos que botar esse nosso elenco à prova aí, mais esses dois joguinhos até recuperar com a data FIFA. Antes de mais nada, que eu pedi para os amigos, já chegar deixando o like, dando aquela moral pro gordinho, né? Se você gosta do nosso conteúdo, você sabe que a gente vai trocar aquela ideia e tal, né? Já deixa o like, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Fogonete. Sempre uma experiência única, eu diria, né? Ah, coisa maravilhosa! Então vai, dá essa moral aí pra gente. Já deixa o like, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Fogonete. Amanhã tem mais live, 2 da tarde, tá? Pré-jogo contra a LDU. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você não tem cadastro ainda na Betano, faça imediatamente. Utilize o nosso cupom FOGONET e também faça a promoção da primeiro depósito. Se você botar entre 50 e 500 reais, a Betano vai e dobra esse valor. Botou 50, ela bota mais 50. Botou 100, ela bota mais 100. Botou 500, ela bota mais 500. Para por aí que também dinheiro não dá na árvore, né, rapaziada? Aí, rapaz, você faz as apostas e vai transformando esse bônus em saldo. Bônus, saldo, bônus, saldo, bônus, saldo, bônus, saldo. E aí, quando virar saldo, o dinheiro for seu, você pode fazer um saque via Pix, recebe rapidinho, na mesma hora. E aí você pode pagar um jantar para Cremosa, fazer uma viagem, ou até mesmo seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano. Se você for bom, a brincadeira é garantida. Agora, faça com responsabilidade, tá? Não vai dar mole. Tamo junto, Betano! Voltando a falar do que o Botafogo tem pela frente, né? Eu preparei aqui uma listinha, fiz aqui no Word mesmo, e preparei uma listinha aqui pra gente. Olha só. Então, essas foram as lesões que o Botafogo teve durante essa maratona de jogos, né? Fiz por ordem dos jogadores que ficaram mais tempo fora. Por exemplo, Danilo Barbosa já tá fora de quando ele se machucou até o próximo jogo, que não encara o Atlético Paranaense, ele ficou de fora da viagem. Então todos esses jogadores só vão poder voltar contra o Fortaleza. Então todos esses jogadores aqui já estão com esses jogos incluídos na conta, tá? O Danilo Barbosa ficou e vai ficar pelo menos 10 jogos fora, longe do Botafogo. Se ele voltar contra o Fortaleza, aí a lista encerra em 2, senão vira 11, 12, enfim. O Rafael teve 8 jogos que ele ficou de fora, mas ele teve 2 lesões nesse período. Durante a maratona de jogos, hein? Isso aqui é tudo só da maratona de jogos. Matias Segovia, mais uma vez, também teve um pisão na mão, tá 8 jogos sem poder jogar. Gabriel Pires também, a mesma lesão no caso do Gabriel Pires, né? Panturrilha, mas em 2 períodos. Jogou, voltou, teve lesão, voltou de novo, jogou mais alguns, ficou fora alguns jogos e tal. Então já tá aí 5 jogos sem poder ajudar o Botafogo. Matheus Nascimento foi convocado para a seleção sub-20. Então, nesse período de maratona de jogos, ainda tem questões fora, né? Fora as lesões e maratona de jogos, ainda tem que lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, o Matheus Nascimento convocado pelo Ramon para técnico sub-20, para a Copa do Mundo sub-20, e aí o técnico deixou o cara no banco o tempo todo, não jogou, meteu um gol nos poucos minutos que teve em campo.
E aí o Matheus Nascimento também deve dar 6 jogos, porque também não está relacionado agora para o próximo jogo na LDU na altitude. Então vai chegar a 6 jogos. O Marçal, na primeira lesão, ele teve uma lesão logo após o jogo de ida, que se vocês vão lembrar, do Ipiranga, fora de casa, na Copa do Brasil. Ele ficou 4 jogos parados lá, e agora, né, mais uma nova lesão, e ele vai ficar parado entre 4 e 6 semanas. Já começou a desfalcar já no último jogo do Campeonato Brasileiro, com a lesão no joelho, que não é nada tão grave, mas 4 a 6 semanas vai ficar um período aí de molho para recuperar esse problema sem qualquer tipo de cirurgia. Além disso, desses jogadores que se machucaram durante a maratona de jogos, né, tem jogadores que já vinham machucado, né, de outra temporada e que não puderam participar nesse rodízio. Ah, mas então por que você está botando ele aqui? Porque são jogadores que poderiam estar participando do rodízio para descansar outros atletas e não estavam podendo participar. Por exemplo, Patrick de Paula se machucou no dia 28 de fevereiro e vai ficar praticamente aí um ano fora, né? A expectativa é que ele volte somente no Brasileiro do ano que vem, depois de fevereiro, portanto, de 2024. Então é um tempo que o Patrick vai ficar fora e não podendo ajudar nesse momento. Seria muito importante, né? Um jogador que talvez, se não fosse titular, seria certamente alguém que o Botafogo contava para fazer. Um outro jogador titular, um outro titular não está bem, ele entra para fazer reserva, para rodar. Seria certamente muito importante. Que é o que está acontecendo com o Kaique, né? O Kaique se machucou no Brasileiro do ano passado, ficou 10 meses parado e voltou justamente contra o Atlético Paranaense no sábado. Agora sim, né? Agora sim vamos poder contar com o Kaique ainda recuperando o ritmo de jogo. Mesma coisa o Gatito Fernandes, ficou 6 meses fora, o Lucas Perry assumiu a posição, tá indo bem. Aqui nesse caso do goleiro, vamos ser bem honestos, não faz tanta diferença, né? Porque o goleiro dificilmente faz essa rotação, né? Então a questão aqui no caso do Gatito é mais a disputa pela posição titular, que antes era só o Perry com Douglas Borges e agora tem aí o Lucas Perry também duelando com o Gatito Fernandes. Então o goleiro é o menos, mas as outras são relevantes. E aí se a gente parar para contar, né, a quantidade de jogadores que em algum momento foram lesionados, olha aqui, temos Danilo Barbosa, Rafael, Matias Segovia, Gabriel Pires, Matheus Nascimento e Marçal, 6. Patrick de Paula, Kaique e Gatito. São 9 jogadores lesionados em algum momento nesse período e que de uma forma direta ou indireta atrapalham a rotatividade e o descanso que o Luiz Castro tenta dar para esses jogadores nessa maratona de jogos, né? Estava muito claro que o Luiz Castro está fazendo isso. Então é relevante e é preocupante, sim. E aí, senhoras e senhores, se a gente entender que o Botafogo nesse período, mesmo com essa quantidade de lesões, mesmo com essa quantidade de jogadores que não podem participar da rotatividade, o Botafogo está jogando futebol, o Botafogo está conseguindo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, se ampliar, né, ampliou, chegou a 5 pontos, a última rodada caiu de 5 para 3, né, para 2, líder da Copa Sul-Americana, podendo chegar aí ao final agora, mais um empate para resolver tudo e já ajudar a se vencer, melhor ainda. Então, o trabalho do Botafogo é muito bem feito. Além dos 11 titulares, o Botafogo tem aí pelo menos vamos lá, mais uns 8, 9 jogadores que o Botafogo confia e participam diretamente da rotação. Gabriel Pires, se não é titular, é um cara que ajuda muito. O Danilo Barbosa, se não é titular, é um cara que vai ajudar muito ali na questão do Marlon Freitas. Patrick de Paula seria a mesma coisa. Então, Matias Segovia, mesma coisa. O Segovinha já estava mostrando muito futebol, já ia poder, de repente, ajudar nesse sentido. E ficou de fora. O Marçal é o titular, mas toda hora tá machucado. Aí vê o Hugo, que é uma peça importante nesse elenco do Botafogo. Na lateral direita, Rafael de Plástico. Então, assim, você vai vendo que o Botafogo tem peças que são importantes para o elenco e nesse momento não estão conseguindo se encaixar na rotatividade por conta de lesões, e aí o Luiz Castro está tendo que se inventar de tudo que é jeito, até a Piazon apareceu, vamos falar aí, no último jogo, né? Para o jogo contra a LDU, esperamos o quê? Esperamos que o Botafogo faça o possível, né? É um jogo difícil, na altitude, dá para buscar esse empate, dá para buscar até a vitória, o time do LDU é fraco, e a minha dúvida é realmente saber como esse time vai se comportar na altitude. Não tem muito para onde fugir. Esse time vai conseguir? Esse time vai dar a resposta?
é justamente isso que a gente fica esperando saber sobre a altitude. Porque qualidade, jogo por jogo, a LDU não sendo uma retranqueira como foi no Newton Santos, a tendência é o Botafogo ganhar o jogo com facilidade. Agora, o problema é a altitude. Não sei como o Botafogo vai se comportar. Certamente a LDU vai ser uma LDU muito mais solta. Se fosse uma LDU muito mais solta em outras condições, tenho certeza que o Botafogo atropelaria e conseguiria essa vitória. Agora, com a altitude é difícil saber como o Botafogo vai se comportar. E é isso que a gente está esperando para ver nessa terça-feira. O melhor de tudo seria o Botafogo não perder mais nenhum jogador nesse período, né? Como disse, depois desse jogo contra a LDU tem mais o Fortaleza no final de semana e depois parada para a data FIFA. E aí pronto, está resolvido, todo mundo recupera, vai ficar praticamente 1 ou 2 jogadores com uma lesão um pouco mais longa, como é o caso do Marçal, né? Vai ficar 10 dias, vai estar próximo do retorno, mas ainda vai estar lesionado. E a maioria, a tendência é que já volte normalmente pro trabalho direto aqui do Botafogo, perfeito? E aí fica, né, depois da LDU, fica sobrando somente a questão do Campeonato Brasileiro no sábado, né? Que aí o Botafogo, mais uma vez, vai ter que voltar a fazer as coisas que precisa, voltar a vencer. Se tropeçou contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras não tropeçou contra o Curitiba, foi lá e fez o ponto. Tirou os pontos, hoje são 2 pontos de diferença, né, pro Botafogo pro Palmeiras. E aí o Botafogo recebe o Fortaleza em casa e o Palmeiras tem um clássico com o São Paulo. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Pode acontecer tranquilamente do Palmeiras perder para o São Paulo e o Botafogo ganhar o Fortaleza, e aí volta para 5 pontos, e aí depende do Atlético Mineiro, que também está chegando na briga. Enfim, aí é outro papo, mas a questão é sobre questão de lesão de jogadores. Temos que torcer para não ter mais nenhuma lesão, principalmente grave, até a questão até o jogo contra o Fortaleza. Porque aí vem a data FIFA, recupera todo mundo pode voltar ao seu natural, ao seu mais, músculos mais frescos, e aí retomar o trabalho que vinha sendo feito de maneira espetacular pelo técnico Luiz Castro. E aí, estão confiantes para o jogo de amanhã contra a LDU? Botafogo como vai reagir na altitude? Mais do que isso, vamos torcer aí mais uma vez para isso, manter os jogadores saudáveis, sãs, para até o jogo contra o Fortaleza, principalmente para ir dar pelo menos aquele descanso da data FIFA e a gente conseguir seguir em frente. Valeu? Tamo junto. Se você chegou aqui é porque você gostou, deixa o likezinho. Se não, dá aquela moralzinha. Valeu? Um abraço. Tamo junto. E aí, a gente volta amanhã, com 2 horas na live do Botafogo e LDU pré-jogo. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Fui! Porra, vai tomando